Irmãos, nós estamos pensando sobre a primeira carta de João. Então eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia, lá em 1 João, primeira carta do apóstolo João. Não é o Evangelho de João, é lá no finzinho da Bíblia. Você vai em Apocalipse, vai voltando, você vai ver lá 3 João, 2 João, depois 1 João, se você for de trás para frente. O tema geral dessa série de pregações é um só povo, porque como povo de Deus nós somos um só, porque nós pertencemos à igreja de Deus. E nós estamos vendo que João vem trazer uma série de orientações. Na noite de hoje nós vamos pensar no capítulo 2, nós vamos fazer a leitura do verso 3 até o verso 17, mas nós vamos pensar até o verso 27. Então, João, capítulo 2, 1 João, capítulo 2, verso 3. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês. Pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela oportunidade que temos de ler a Tua palavra, Deus. Nós pedimos ao Senhor que pela Tua misericórdia, o Teu Espírito Santo me use como Teu instrumento, ó Deus, na proclamação deste Evangelho. Que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, ó Pai. Quebrante todos os corações que estão duros, ó Pai, para ouvir a Tua voz. É assim que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já vimos que esse Evangelho de João, essa primeira carta de João, ela foi escrita pelo apóstolo João. Ela foi escrita com o objetivo de combater uma coisa chamada gnosticismo e sincretismo. O que é isso? Gnosticismo era uma ideia que tinha uma filosofia grega em que o corpo era totalmente mau e o espírito era bom. Então o que era salvífico, possível de salvação, era somente o espírito. O corpo já estava lascado, não tinha jeito de fazer mais nada. Então havia uma imoralidade, uma ideia de ética muito distorcida do que é o Evangelho de Jesus. Só que isso foi adentrando no meio da igreja.
E aí as pessoas começaram a pensar, será que é? Será que não é? Isso é gostosinho de ouvir, isso é bom, isso acalenta o meu coração, isso de alguma maneira é bom para mim. E aí João, sabendo disso, escreve essa carta, porque estava acontecendo uma coisa que é chamada de sincretismo, que é você pegar tudo, pôr num balaio de gato, existe essa expressão, né? Pôr tudo num balaio só e você usar tudo aquilo que está ali dentro. Não importa mais se é da religião A, B ou C, ou se é o fulano, beltrano ou ciclano que ensinou isso. O que importa é que de alguma maneira isso é útil para mim, então eu uso. E aí João escreve uma carta então para as igrejas para dar algumas orientações. E a gente já viu que no capítulo 1, João fala o seguinte, olha, vocês são pecadores e vocês desfrutam, usufruem do perdão que há em Deus. E uma vez que vocês fazem isso, vocês têm comunhão com o Pai e com os seus irmãos. Isso é uma coisa natural daquele que é um cristão, daquele que entregou a sua vida a Cristo. E aí então, nós vamos para o capítulo 2. E o verso 3, ele já começa dizendo assim, sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. A primeira coisa que eu consigo ver aqui, João falando para aquele povo que serve para nós, é que a gente precisa vestir a camisa. A gente precisa vestir a camisa. Não tem nada pior para quem é torcedor fanático de um time, quando o ídolo daquele time vai para o rival, não é? É ruim, o camisa 10 do Corinthians foi jogar no Palmeiras. Mercenário, não vale nada, tal, aquela coisa toda. Agora imagina o seguinte, você se diz conhecedor do Evangelho. O que é o Evangelho? É entender que nós somos pecadores, isso faz parte da nossa natureza, e que Cristo veio como Filho de Deus, morreu pelos nossos pecados e nos deu a salvação. Quando você entende o Evangelho, você precisa vestir a camisa dele. E João, na verdade, está querendo fazer uma diferença naquela igreja, porque imagina o seguinte, quando essas filosofias e essas ideias estranhas ao Evangelho começou a adentrar dentro da igreja, algumas pessoas provavelmente foram entrando nessa igreja e foram pensando diferente, agindo diferente. Então o objetivo de João é trazer um parâmetro para dizer dentro daquela igreja quem era e quem não era cristão. E a primeira coisa é o seguinte, olha, quem veste a camisa é cristão. Então eu fico pensando no Jacaré, que é corintiano fanático, usando uma blusa do Palmeiras. Eu vou falar, vai ter esse trem tá errado, esse homem precisa ser internado. Aconteceu alguma coisa com ele. Ou então o Eli, que é São Paulino, por sinal tomou 3 do Goiás ontem, mas então vestindo uma camisa de um rival. E aí a gente tem vários exemplos, eu estou usando o exemplo de futebol, que é mais familiar a nosso, mas imagina então um cristão, dizendo que é cristão, dizendo que tem sua vida pertencente a esse Cristo, que morreu na cruz para salvar, dando calote. Eu não consigo ver isso. Será, hein? Ou sendo extremamente ofensivo. Ou, enfim. Então João traz um parâmetro aqui, ele diz o seguinte, olha, se você diz que conhece ele, então você segue os mandamentos. É realmente uma coisa muito forte, porque existe a ideia contrária. Se eu conheço, eu sigo os mandamentos. Se eu não sigo os mandamentos, eu não conheço. Eu não conheço. Agora, tem uma frase de Calvino, quando ele comenta esse texto, que é muito forte. Ele diz assim, ele não quer dizer que aqueles que satisfazem totalmente a lei, guardam os seus mandamentos, mas os que lutam de acordo com a capacidade da fraqueza humana, para formar a sua vida na obediência a Deus. Imagina o seguinte, porque quando a gente fala isso,
seguir os mandamentos de Deus, alguém pensa assim, ué pastor, mas você acabou de dizer que a gente é pecador, como é que eu vou fazer tudo que Deus quer que eu faça se eu sou pecador e eu vou acabar fazendo alguma coisa de errado? Então lascou, ninguém conhece a Deus, porque ninguém é capaz de seguir todos os mandamentos de Deus. De fato, não é, e é justamente por isso que Cristo veio. Porque se nós fôssemos capazes de cumprir os mandamentos de Deus, então nós poderíamos ser salvos pela lei de Deus. Mas como nós não somos, então Cristo veio e cumpriu essa lei para que a gente pudesse alcançar a salvação. Então, se a gente não é perfeito e não é capaz de cumprir todos os mandamentos, como que a gente reconhece um verdadeiro cristão? Pela sua forte vontade de querer seguir esse Cristo. Pela sua determinação e perseverança em querer fazer o que é certo. Sabe, não significa dizer que a gente nunca vai errar. Aliás, eu ouvi já algumas histórias de pessoas que sofrem bastante porque cometeram algum tipo de erro, algum tipo de pecado, algum tipo de erro com outra pessoa, e ele não é capaz de se perdoar, ou ela não é capaz de se perdoar. E aí pensa, Deus me condenou, já era, não tem mais jeito para mim. Eu quero te lembrar que Cristo, como a gente leu lá em João 3:16 a 18, ele não veio para julgar o mundo, mas ele veio para salvar. Ele veio para oferecer graça, perdão, amor, misericórdia. Então, quando a gente abraça essa graça, abraça esse amor, veste essa camisa, então a gente anda orgulhoso com essa camisa. Ainda que de vez em quando a gente possa desonrá-la, mas quando a gente faz isso, esse pecado tem um peso para nós. E nós então nos arrependemos desse pecado e desfrutamos mais uma vez do perdão de Deus. Pastor, mas eu peco todo dia. Eu sei, eu também. E é por isso que a palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. A expressão de a cada manhã é de que é um nascer novo, é a ideia de um dia novo, é a ideia de que Deus te vê como uma pessoa nova a cada manhã. Tamanho é o amor dele por você. Tamanho é o amor dele por você. Então nós precisamos vestir a camisa. Olha o que diz o verso 5. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos, ele usa a expressão sabemos duas vezes, no verso 3 e no verso 5. A ideia de discernir. Olha, gente, olha para a igreja de vocês aí, tem um monte de galera falando um monte de coisa. Eu quero que vocês prestem bem atenção para a gente saber quem é e quem não é de Deus. Como que a gente sabe? Quem o conhece, cumpre os seus mandamentos. É a primeira coisa que ele fala no verso 3. No verso 5 ele: mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. É a ideia de pegar a sua cruz e seguir a Cristo. Tem uma velha história, não sei se eu já contei ela, mas de um homem que estava com a sua cruz rumo a ideia de céu ou de eternidade, essa coisa toda. E era uma cruz grandona, pesada, e aquele cara vai carregando aquele negócio, e aí veio Satanás para ele e falou assim: rapaz, para que você está carregando isso? Larga esse trem aí, vai lá, você já sabe o caminho. Ele disse: não, mas é porque tem cada um carregar a sua cruz, né? Então eu vou carregar a minha aqui, eu vou nela. Rapaz, mas deixa de ser besta. Ele: não, mas eu tenho que carregar. E aí Satanás fala assim: então eu te dou uma sugestão, corta um pedaço dela. Olha que beleza, vai ficar menor, mais leve. Ele né? Falou que é para carregar a cruz, não falou que tinha que ser ela toda, então eu vou cortar um pedacinho. Ele cortou, mas mesmo assim o trem ainda estava pesado. Aí Satanás veio: rapaz, você ainda está sofrendo, corta mais um pedaço dessa cruz. Ele: quer saber? Ele cortou, quase que não ficou uma cruz, ficou um X. Aí ele cortou e foi de boa. Foi passando os outros, porque um monte de gente carregando a cruzona pesada, ele lá, espertão. Aí na hora que ele chegou, tinha um abismozão bem grandão assim, entre ele e o céu.
Aí ele grita de lá: ei, cheguei aqui, ó. Aí vem um anjo de lá e fala: não, beleza, joga a sua cruz, é o tamanho certinho para você passar. Lascou, né? É uma história, é uma ilustração isso, para mostrar que se uma vez que nós entendemos o Evangelho de Jesus, nós precisamos viver para esse Jesus. Isso não é algo negociável. Isso não é algo que eu quero ou não quero, eu não sei se eu quero. Não, nós precisamos viver esse Jesus. Sabe, nós temos visto atrocidades. Pessoas pegando o Evangelho de Jesus e distorcendo tanto que mal dá para saber que é de Jesus. Nós precisamos viver o Evangelho de Jesus. Você sabe por quê? A segunda coisa que João fala para nós é que a característica daquele que é cristão é amar e ser amado. Porque, olha o que diz a partir do verso 7. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo. Você pensou, uai, João ficou doido, né? Ele acabou de falar, não escrevo um mandamento novo. No entanto, o que eu escrevo é um mandamento novo. Mas eu vou explicar isso aí. O qual é verdadeiro nele e em vocês. Pois as trevas estão se dissipando, já brilha a luz, a verdadeira luz. E aí vem a ideia, verso 9. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz. E nele não há causa de tropeço. O que João está dizendo é o seguinte, quando ele diz, eu não lhes escrevo um mandamento novo, é algo que vocês conhecem desde o princípio, porque é desde o princípio a ideia de que o povo de Deus vivia em comunhão, em amando um ao outro. Afinal de contas, é isso mesmo que Jesus disse lá em Lucas, não é? Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo é uma consequência natural daqueles que amam a Deus. Mas aí ele diz assim, porém, no entanto, esse é um mandamento novo. Por que é um mandamento novo? Porque no meio daquela igreja, esse amor não era real, não era verdadeiro, ele não existia. Então, para aquela igreja, esse era um mandamento novo. Porque apesar de ser um mandamento antigo, ou seja, o conhecimento disso já era antigo, a prática não era real e não era no meio do povo. Então, João diz, apesar de não é um mandamento novo, e no entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo. Então, João não está doido aí. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. A coisa mais maravilhosa que tem de quando você entrega a sua vida a Cristo é você saber aonde é que você vai chegar. Não tem nada pior do que você estar perdido. Não tem nada pior do que você estar andando e não estar sabendo onde é que você vai chegar. Não tem nada pior. Nada. É ruim demais. Dá uma angústia no coração da gente. Isso pode ser nos nossos relacionamentos. Isso pode ser nos nossos negócios. É igual quando você vai fazer faculdade, né? Há quem diga que a faculdade de Direito é para quem não sabe o que vai fazer, né? Eu fiz Direito e foi assim. Porque no fim você não sabe, então faz Direito. Serve para um monte de coisa, dá para fazer um monte de trem com curso de Direito. E aí você vai fazendo, por mês você já não sabe o que você vai fazer, do que é negócio. Mas tem gente que sabe o que vai fazer. E quem sabe o que vai fazer, vai muito mais orientado, muito mais certo de onde vai chegar. Vai muito mais focado. Agora imagina o seguinte, olha para a sua vida aí agora. Você sabe onde é que você vai chegar? Você sabe aonde é que você vai? Acabou a vida hoje, agora. E aí? Para onde você vai? Para onde? Você entende o que João está dizendo? João está dizendo assim, olha, aquele que ama, que é amado, aquele que vive em amor um com o outro, ele desfruta de uma coisa maravilhosa, que é a luz de Deus. Por que a luz? Porque a luz é aquilo que mostra o caminho. Você vai andando, você sabe que está ali um caminho.
Agora, quem odeia o seu irmão, aquela pessoa rabugenta, emburrada, não gosta de ninguém, eu odeio todo mundo, odeio o mundo, odeio tudo. Essa pessoa anda nas trevas, ela não sabe para onde é que ela está indo, ela não sabe para que rumo que ela vai, o que é que vai acontecer. Mas aquele que é cristão, aquele que entrega a sua vida a Cristo, ele sabe o que é que está acontecendo. É por isso que, por mais chato que a pessoa seja, a gente abraça ela. Rapaz, você é um pecador miserável que nem eu. Esse é mais um pouquinho, mas tem nada não. Vem cá, abraça você aqui, vem cá. A gente sabe para onde está indo, a gente conhece o caminho. Então o caminho é mais fácil, a gente vai trilhando ele, a gente vai andando sobre ele. E aí no verso 12, João faz tipo um apelo. Aqui eu vou contar algo para vocês que me surpreendeu quando eu estava estudando esse texto também. Porque diz assim o verso 12: Filhinhos, eu lhes escrevo por causa dos seus pecados, porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Você está pensando que ele está falando de quem? Pais e filhos, está tranquilo, né? Você está pensando, são os pais e são os filhos. Os filhinhos que fica meio assim, a gente não sabe quem que é, né? Será que é uns meninos órfãos que estavam na igreja? Na verdade, não. Na verdade, isso aqui é como que se João estivesse dando uma bronca bem grande, e aí chega no verso 12, minha mãe fazia isso direto. Minha mãe ia brigando com a gente, e vai brigando, aí de repente vai dando um arrependimento nela, alguma coisa assim, ela, meu filho, por favor, me escuta, eu não quero brigar com você. João era mais ou menos isso, João tinha um carinho muito grande por essas pessoas que estavam lendo isso aqui. Então João está ali dando aquela bronca e de repente ele fala filhinhos. Filhinhos porque talvez ele fosse o pai da fé daquela igreja. E ele diz, olha, filhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Olha, eu estou escrevendo porque tem esperança para vocês. E aí ele traz duas categorias dentro daquela igreja. Quando ele se refere aos pais, não são aqueles que são pais, que têm filhos, mas ele se refere àqueles que eram mais maduros na fé dentro do contexto daquela igreja. Então é como se ele estivesse dizendo aos líderes, ei líderes, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio, vocês obtêm o conhecimento. Quem é o princípio que ele anunciou nessa mesma carta no capítulo 1, no verso 1? Jesus. Ele começa dizendo essa carta, dizendo que Jesus é desde o princípio. E aí ele escreve aos jovens, jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Aqueles que eram menos maduros na fé, ou aqueles que eram recém-convertidos. Aí ele continua dizendo, filhinhos, eu os escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês vencem o maligno. É estranho pensar que são os jovens na fé que vencem o maligno. Não é estranho pensar isso? Não é estranho. Você sabe por quê? Porque aquela pessoa que está entusiasmada com a fé, com o evangelho de Jesus, ele conheceu há pouco tempo, ele quer pregar para todo mundo, ele quer mostrar para todo mundo, gente, eu saí da escuridão, eu quero contar para vocês qual é a minha experiência e tal, e não sei o quê. Esse cara está pronto para qualquer parada, ele vai enfrentar qualquer coisa. Quer ver um negócio ser engraçado se acontecesse? Deus queira que nunca aconteça aqui. Mas hipoteticamente, no meio de um culto desse, alguém fica endemoniado aqui. É possível que os mais velhos saíssem correndo, mais velhos que eu digo na fé. E os mais novos ficassem assustados assim, e falassem, rapaz, eu estou com Jesus, rapaz, vou para cima desse homem aí. Eu estou no gás, eu estou empolgado aqui, eu vou para cima. Às vezes, quando a gente vai amadurecendo demais, nós temos só o conhecimento e a gente vai perdendo o gás da coisa. O pastor hoje pela manhã falou aqui, o pastor Guilherme esteve aqui na escola dominical, ele compartilhou um pouco disso conosco. A gente vai perdendo o gás, vai perdendo a vontade,
Jesus é isso aí mesmo, ó, esse negócio aí mesmo. Cristão é tudo, ó. O discurso é bonito, mas a prática eles não muda nada, é tudo igual. E a gente vai ficando aquele negocinho e tal, aquela coisa. A pergunta que a gente deve fazer é: será que eu estou na luz ou nas trevas? Será que eu sei para onde eu estou indo? Ou eu acho que eu sei? Será que eu estou carregando a cruz inteira ou eu já cortei uns pedaços dela? Mas João não para por aí não, ele continua. Em terceiro lugar, ele fala assim, olha, nós precisamos amar a Deus. O verso 15 diz assim, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Forte isso, né? O mundo aqui não é o mundo no sentido da criação, do que Deus fez, não. Mas é o mundo no sentido de sistema, de como ele é, de como ele se desenvolve. Como que é o nosso mundo? O nosso mundo é corrupto. O nosso mundo é sujo. A gente está vendo aí na televisão, hoje mesmo teve vários protestos pelo Brasil, e está perdendo gás, os protestos estão ficando cada vez menor, porque parece que as pessoas vão perdendo cada vez mais a esperança. O negócio é esse mesmo, está tudo certo. Eu já contei isso aqui, mas é bom usar esse exemplo. Um programa de televisão está fazendo uma entrevista sobre corrupção. Você acha que todo brasileiro é corrupto? Não. Você é corrupto? Não. Se eu te der R$100, você muda de opinião? Mudo. Verdade isso, é verdade. Meu irmão, não ame o mundo, não ame a forma do mundo de ser, a maneira sistêmica desse mundo, ela é maligna, ela não é de Deus, o pecado está enraizado em todos os lugares. Não se amolde a esse mundo, é por isso que Paulo vai dizer que nós não podemos amoldar o nosso coração, nós precisamos contestar. Nós precisamos ir contra esse sistema. Não dá para correr o rio do jeito que ele é, mas eu vou na contracorrenteza? Vai, porque você sabe onde é que você vai chegar. Tem uma luz te guiando. Você não está perdido no meio das trevas. O caminho vai ser difícil? Vai, mas você sabe aonde é que você vai chegar. João continua, olha o que ele chama de mundo. Pois tudo o que há no mundo, cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação dos bens. A gente não vê esse negócio, né? Ninguém se entrega à sua carne, né? Ninguém se entrega. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, falando, olha, eu vou fazer um pacote da televisão e tal, mas eu pedi para tirar os canais pornográficos. Pedi, porque não dá e tal. Aí alguém falou, rapaz, é só pôr a senha lá. Não, mas não adianta não, eu saber a senha, eu vou ficar assim, e ó, e tem ninguém, ó, senha, ó, e ó. E é assim, a gente fica desse jeito, a nossa carne fica provocando a gente para que a gente possa pecar. E os nossos olhos? Os nossos olhos são terríveis. Os nossos olhos são terríveis. E a ostentação dos bens? A palavra aqui, na NVI foi traduzida por ostentação, em outras versões você vai ver traduzida por orgulho, mas é aquela ideia daquela pessoa que quer se mostrar, sabe como é que é? A gente não vê isso, né? Aqui não tem, graças a Deus. Então assim, aquela pessoa que quer... Pois é, né? Você vai contar uma viagem que você fez para Caldas Novas, todo empolgado. Rapaz, fui para Caldas, rapaz, que beleza, tinha um sonho de conhecer Caldas Novas. Nossa, que bacana, fiquei lá no hotelzinho. Não era assim, era um hotel, não tinha só uma piscina, mas era super legal e tal. Aí a pessoa está ouvindo aqui, nossa, que legal. Semana passada, eu e minha esposa fomos para a Disney. Mas foi bom também, é um pouquinho melhor que Caldas Novas, tal, mas foi muito legal. Olha as fotos do Mickey aqui. A gente gosta disso, né? Tem até o funk, ostentação agora. E agora está virando sertanejo, ostentação. Tudo é ostentação agora. Sabe, a ideia não é você andar com roupa rasgada, não.
Você pode andar bonitinho, arrumadinho. A ideia é que você não pode ter um carro bom, não. Você pode ter, às vezes, você precisa ter por causa do seu trabalho, etc. Mas a ideia é, tudo que você tem é para a glória de Deus? É para a glória de Deus? Tem o famoso presente de Deus no adesivo do carro, né? E aí tem lá uma pessoa, acabou de ser atropelada, ou então o presente de Deus atropelou a pessoa. E ó, meu irmão, quem ama as coisas do mundo não pertence ao Pai. É simples assim. Olha, a gente tenta negociar com Deus pra caramba, não é? Será que o que eu estou fazendo, eu estou aqui no lado certinho? Mas assim, não é possível, eu posso vir um pouquinho mais para cá. Aí João vem e diz assim, olha, deixa eu falar um negócio para vocês. Como é que a gente vai saber quem é cristão e quem não é? Primeiro lugar, segue os mandamentos de Deus? Segundo lugar, ama o próximo? Já dá até travada, né? Terceiro lugar, não ama o mundo. Ixi, lascou. É simples assim, gente. João estava querendo dar uma descrição do verdadeiro cristão por meio daquela igreja, para que eles pudessem reconhecer e saber o que o evangelho de Jesus produz em nós. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você aqui muito clara. A salvação de Jesus para você é de graça. Você não precisa fazer nada. Você só precisa de dizer assim, eu entendi, eu aceito, eu quero. Tanto é que em Joel diz que no último dia, quando Jesus estiver vindo, terão aqueles que olharão e vão dizer, eu quero, é esse Deus aí, eu vou. E eles serão salvos. No último dia, no último momento, no último segundo. Então não tem a ver com o que você faz. Aí você está aliviando, né? Opa, beleza. Só que uma vez que você entende esse evangelho, uma vez que isso é real e você entrega o senhorio da sua vida para Deus, então você vai produzir ou você vai fazer de uma maneira natural aquilo que é de Deus. É por isso que você não vai ser corrupto. Não é um medo de perder a salvação. Não é um medo de ir para o inferno. É porque se você é corrupto, você já está no inferno. Você não precisa ficar com esse medo, não. Se você é mentiroso, você já está no inferno. Agora, se você tem a salvação, então você foge da corrupção. Você foge da mentira. Você chove... Bananou tudo aqui agora. Foge da cobiça da carne, dos olhos e da ostentação dos bens, do orgulho. Entenda que é uma consequência natural. João não está trabalhando salvação nesse texto. João está querendo discernir quem é e quem não é. A salvação, ela está aí, ela é de graça. Basta você querer, eu quero, pronto, está salvo, beleza, é só isso mesmo. Mas não tem nada assim, eu não fico assim, tá, uma luz, tá. Não tem nada. O Espírito Santo vem, pronto, acabou, está tudo certo. Mas nem flutuar um pouquinho, não precisa de flutuar, não. Capaz que lá no céu a gente voa, não sei. Então, por que a gente não deve amar o mundo? Porque o mundo e as cobiças desse mundo, elas vão passar. Elas vão passar, é o que diz o verso 17. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você sabe aonde você vai. Você sabe. Você não está perdido, você não é igual um cego de tiroteio. Aí por último, em quarto lugar, João faz tipo um apelo. Ele tem um carinho muito grande por esses irmãos aqui que estão lendo essa carta. E ele faz um apelo, que vai do verso 18 até o verso 29. Eu quero ler ele aqui com vocês. Ele diz assim, filhinhos, olha, é um apelativo mesmo, filhinhos, olha, eu tenho muito carinho por vocês. Essa é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido.
Porque sabemos que esta é a última hora. Ele está dizendo, olha, o tempo está próximo do fim, está acabando. E é por isso que tem surgido tanto anticristos assim. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram do nosso meio. Pois se fossem, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Ou seja, ele está dizendo de gente que estava no meio da igreja e saiu da igreja e começou a ensinar coisas diferentes, que inclusive ele está chamando de anticristo. Nós já vimos aqui o que é anticristo. Anticristo é o quê? Tudo aquilo que é anticristo. É simples assim, também não tem muito mistério assim não. Anticristo, é isso aí mesmo. Então, se você quiser uma mais profunda, a ideia de anti aqui, a palavra no grego, é a ideia de substituição e não de contrário. E isso faz muito sentido, por isso que João usa essa palavra aqui. Porque João não está dizendo de alguém que estava combatendo o evangelho, mas de alguém que estava inserindo ensinos diferentes dentro do evangelho. Fazendo o quê? Substituindo Cristo por esses ensinos. Então, anticristo aqui, João está chamando daquilo que substituía a Cristo. Ele vai deixar isso mais claro lá na frente. Mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque conhecem. E porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo. Aqui ele deixa mais claro quem é esse anticristo. Aquele que nega o Pai e o Filho. Ele diz assim, olha, vocês têm a unção. A palavra que ele usa aqui é crisma. Essa palavra vocês conhecem, não conhecem? Crisma. Quem já foi católico ou quem é, tem a ideia do que conhece. Crisma é a entrada, né? É um ritual de início, de pertencer. E ele usa essa palavra crisma, que aqui está traduzida por unção, porque naquela época existia um ritual gnóstico de iniciação naquela religião. Então ele diz assim, olha, vocês têm o crisma, vocês já foram iniciados, não há necessidade de fazer uma nova iniciação. Esse crisma, talvez ele estava se referindo ao batismo, porque é assim que a gente adentra ao reino, pelo menos é o sinal visível disso. Então, possivelmente ele estava dizendo isso, olha, vocês já foram batizados, vocês já pertencem a Jesus, vocês já estão no reino de Deus, vocês já conhecem, então não precisa conhecer nada diferente, porque esses que negam a Jesus, esses são o anticristo. Meu irmão, tudo aquilo que substitui Jesus na sua vida é o anticristo. E todos aqueles que ensinam algo que substitua a Cristo é o anticristo. Esses são quem? Os falsos profetas. São aqueles que distorcem a palavra de Deus, que querem atribuir a imagem de Cristo a tantas outras coisas. Não, Cristo é simples, é muito simples. O evangelho de Jesus é muito simples. Então, João faz tipo um apelo, olha, vocês sabem disso tudo. Todo que nega o Filho, verso 23, também não tem ao Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Tem o Pai, eu confesso, eu digo, eu sou cristão, eu não sou um agente 007. Quanto a vocês, cuidem, para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Aquilo que vocês ouviram como o Evangelho de Jesus, permaneça em vocês. Esquece essas outras bobagens que estão falando por aí. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. A vida eterna. Verso 26. Escrevo-lhes essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção, mais uma vez ele usa a palavra crisma aqui, que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção, de novo crisma,
dele recebida, que é a verdadeira e não a falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. Permaneçam nele, como ele os ensinou. João faz uma separação de quem é e de quem não é de Jesus. Aí, por fim, ele faz um apelo e diz assim: olha, não fica ouvindo essas bobagens, não. Não fica ouvindo essas coisas que podem estar até atreladas ao Evangelho. De alguma maneira, elas podem ser até gostosinhas de ouvir. Mas o Evangelho de Jesus, ele é simples, muito simples. Então, permaneça nele. Essa frase de Calvino diz o seguinte: os que caem nunca estiveram completamente imbuídos do conhecimento de Cristo, mas somente o experimentaram de maneira superficial e passageira. Porque aqui ele diz que esses anticristos surgiram do meio da igreja, de dentro. E aí alguém pensa assim: rapaz, mas como é que pode aquele homem, rapaz, homem de Deus, pregava, falava bonito, rapaz. Que é isso? O cara tem mais 2 famílias, eu não acredito nisso não. Não é possível. Rapaz, mas aquele cara diz que é ateu, 30 anos na igreja, e agora diz que é ateu, que a Bíblia não é nada, que não sei o quê. Como é que pode um negócio desse? É porque esses conheceram o Evangelho só de maneira superficial. Esses não conheceram o verdadeiro Evangelho, que impacta, que nos traz uma tristeza tremenda diante do pecado e que ao mesmo tempo nos provoca uma alegria tremenda diante da vida eterna que nos aguarda, porque a gente sabe para onde vai. Esses permanecem em Cristo e Cristo permanece neles. Essa é a promessa de Deus, a vida eterna. Para concluir, refletir e praticar. Ser cristão é vestir a camisa de Cristo. Então tem 2 propostas para você aqui. Se você já é cristão, veste a camisa dele. Para de usar do Palmeiras. Veste a camisa de Jesus. Veste a camisa de Jesus. Fica com medo não. Veste. Se você não é, eu quero te convidar a usar. Porque a camisa de Cristo te oferece a vida eterna, luz em meio à escuridão. É isso que Jesus faz a nós. Ninguém está dizendo que vai ser fácil, mas nós estamos dizendo que tem uma esperança. A gente sabe para onde é que a gente vai. Não estamos perdidos, não. Nós estamos indo. Ser cristão é manifestar Cristo em nossas relações. Meu irmão, se você está magoado com uma pessoa já tem muito tempo, e você se diz cristão, ou você se diz não, faz uma expressão pesada, né? Mas você é cristão, mas deixou o pecado contaminar seu coração com a mágoa, com o rancor, com a raiva. Eu quero desafiar você, em nome de Cristo, por amor a Cristo, a perdoar essa pessoa, a abraçar essa pessoa, a pedir perdão para essa pessoa. Porque Cristo mexe nas nossas relações. Ele mexe nas nossas relações, em todas elas. Porque quem odeia o seu irmão não é de Deus. Mas aquele que ama o seu irmão, esse está em Deus. Porque só estando em Deus para a gente ter a capacidade de amar umas misérias por aí, não é? Mas a gente ama. A gente ama. O amor de Deus é isso. Ele faz isso com a gente. Ele sai e a gente ultrapassa e ama. Ser cristão é amar mais a Deus do que o mundo. Aliás, eu quero mudar essa frase. Ser cristão é amar a Deus e não amar o mundo. Ah, mas eu tenho um orgulhozinho assim, ó. Rapaz, é difícil demais. Eu gosto desse trem. Luta com isso, meu irmão. Lembra, Deus não está querendo que você seja perfeito, não. Ninguém está pedindo que você seja perfeito. Jesus já foi perfeito para você. Mas o que Deus está pedindo para você é que você permaneça no caminho dele, lutando contra o seu pecado, lutando contra aquilo que é a sua tentação, que é diferente da minha, que é diferente da pessoa que está do seu lado, ou que pode ser igual.
Mas a gente luta, a gente vai contra. Ser cristão é estar firme no Evangelho. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu tenho dito isso muito. Você quer conhecer a Deus? Tem só esse caminho aqui, ó. Só esse caminho. É esse caminho aqui. Não seja iludido por palavras bonitas, por ideias aparentemente legais. Você quer conhecer a Deus? Só tem um jeito. É a palavra dele. Deus só se revela a nós de duas formas. Através da criação, que nos remete à ideia de um Criador, e através da palavra dele, que é onde ele mostra quem ele é e o que ele espera de nós. Não tem outro jeito. Qualquer atalho que você pegar é um pedaço da cruz que você está cortando. Só tem a palavra de Deus. Pastor, mas tem uma pessoa que eu gosto mais de ouvir, ele tem uns ensinamentos assim tão bacana, ele até fala de Jesus e tal, é super legal, tem uns trem meio estranho, mas assim, dá para conciliar, não dá não. Se tem uma coisa que Jesus é ciumento, desde lá do Êxodo, ele diz assim, não adorarás outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem e escultura. Deus, ele é exclusivista. Ele não tem esse negócio de compartilhar o amor dele com outra pessoa, não. Ou é ele ou é nada. Ou é ele ou é nada. Então, quando a gente fala do Evangelho de Jesus, aqui que é a nossa diretriz, só aqui. Não tem nenhuma outra. Nenhuma outra. Então, quando você ouvir pessoas falando em nome de Cristo, mas ensinando coisas diferentes das que estão aqui, corre, légua. Corre, mas corre, vai para mais longe que você puder. Porque vai que aquela palavrinha pega no seu coração. Então foge dela. Amém? Feche seus olhos aí, vamos orar? Jesus, obrigado pela salvação que o Senhor nos dá, Pai. Obrigado porque o Senhor é simples conosco, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é real. E o Senhor não exige muito de nós, ó Pai. Então, nós queremos agradecer, Deus. Obrigado pela salvação. Pai, desafia os nossos corações a sermos cristãos, a vivermos o Teu Evangelho, Deus. Pai, se há entre nós aqui quem não entendeu esse Evangelho ainda, abra os olhos, abra o coração. Mesmo pessoas que já frequentam a igreja há anos e têm agido de maneira como se não fosse cristão. Pai, nos mostra o nosso pecado, nos mostra onde é que estamos errando, nos traz a correção, Deus, para que a gente possa honrar aquilo que o Senhor fez lá na cruz, o tamanho sofrimento que o Senhor viveu. Pai, nos mostra o caminho, não nos permita andar nas trevas, não nos permita andar nas trevas, ó Pai. Quebra o nosso coração aqui agora, se há mágoa nele, Deus. Traz à memória as pessoas das quais nós estamos chateados, magoados, amargurados, Deus. Traz uma vontade, nos preenche do Teu amor, para que a gente possa ter ousadia de pedir perdão. Mesmo estando certo ou errado, nós queremos apenas pedir perdão, porque a gente quer demonstrar o Teu amor e viver Ele, Deus. Oh, Deus. Nos faz vestir a Tua camisa, Pai, e ouvir apenas o Teu Evangelho. Nos dê ouvidos sensíveis para discernir aquilo que é e aquilo que não é o Teu Evangelho, Pai. Que o Senhor nos conduza, Pai, no Teu caminho, porque essa é a nossa esperança e nossa única esperança. Nós Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém.